Depois de muitos pedidos, finalmente eu vou estar mostrando na prática, compartilhando a tela do meu computador, qual que foi a principal estratégia que fez a gente faturar mais de 8 milhões e 200 mil reais com apenas um funil de vendas. Meu nome é Samuel Boaventura, se você não me conhece. Eu tenho 20 anos de idade, na verdade 21, fiz uns dias aí atrás, estou me atualizando mentalmente da data. E se você é novo no meu canal, saiba que eu acredito fortemente que o fator principal para você ter resultado em tudo na sua vida é ter uma mentalidade forte. Porque se você tem uma mentalidade forte, uma mentalidade blindada, você consegue ter disciplina para fazer aquilo que precisa ser feito e, consequentemente, ter constância. Então, os infoprodutos que eu vendo, por exemplo, que eu vou estar mostrando para você, são produtos vendidos aqui no Brasil, sem promessas agressivas. Na verdade, depende muito de quem vê, mas a gente é uma empresa séria, a gente não fica trabalhando com esses nichos blacks, com apostas, nem com golpes no mercado, não. A gente realmente faz o certo e eu vou estar mostrando para você o que existe por trás para a gente conseguir fazer dinheiro na internet com as coisas certas, sem precisar passar ninguém para trás. Então, bora agora na tela do meu computador aqui, que eu vou falar com vocês de lá agora. Primeiro ponto aqui, eu quero mostrar para você o faturamento desse funil de vendas que a gente utilizou, tá? Eu estava aqui olhando o período, ontem que eu preparei isso daqui, né, para gravar hoje, tava 30 agora de setembro, mas na verdade 30 de agosto, beleza? Eu acabei de me mexer aqui, e aí dá, na verdade, uns 19 meses e 27 dias, né? Mas enfim, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês primeiro o faturamento das plataformas que a gente utilizou das vendas de infoprodutos, beleza? Todas, algumas são que tá em comissão em dólar, né? Igual tá aqui na Hotmart, algumas outras também, mas é porque a gente vendeu para pessoas que moram fora do país e ganham em dólar, né? Tem cartão de crédito internacional e tal. E aí a gente acabou vendendo para essa pessoa, mas o idioma de todo o nosso funil de vendas, né, que a gente alcançou aqui para estar fazendo as vendas, foi idioma português, tá? A gente vendeu sim para alguns portugueses de Portugal também, né? Mas o foco principal foi vender para brasileiro, beleza? Acredito que uns 95% aí, eu não tenho essa métrica exata de cabeça, mas como eu tô aqui no background desse funil, conheço bem dele, eu coloco aí uns 95%, na verdade até mais, uns 97% do nosso faturamento foi vendendo para pessoas aqui do Brasil, né? Vendendo para brasileiros. Cada plataforma dessa aqui é uma plataforma de infoproduto, né? Que igual uma Hotmart da vida, provavelmente você já ouviu falar dela, mas enfim, a gente rodou na Lashlink, a gente faturou lá, isso aqui é pagamentos aprovados, tá, galera? Só aprovados. Eu poderia muito bem entrar no site aqui e mostrar para vocês a comissão atualizada, né? Mas eu não tenho muito motivo de ficar fazendo isso porque eu não tenho que provar nada para ninguém. Esse é o resultado que eu tive. Eu acredito que a minha vida e o meu conhecimento diz que comprova que isso é real, né? Essas coisas são reais. Então, valor faturado na Lashlink. Opa, tá Lashlink aqui. A gente faturou R$ 2.285.416,53 8.491 vendas aprovadas aqui. Isso aqui já é tirando reembolso, né? Isso aqui é realmente pago, não tem nada de venda pendente aqui, beleza? Valor faturado na Cine. Hoje é a plataforma que a gente também está rodando, que é de um amigo nosso, né? E a gente também recebeu aqui nela, que foi para a conta, né? Porque tem a taxa da plataforma. Então a gente teve de venda 4 milhões e 700 mil e R$ 743.163,44, mais líquido foi R$ 4.291.197,79. Na Kirvano, uma outra plataforma, a gente colocou alguns afiliados também para vender os nossos produtos, por isso que a gente está com uma diferença muito grande, né, entre 1 milhão de faturamento para 700 mil de receita líquida, né? Então, como vocês estão vendo aí, ó, deixa eu dar um zoom que eu acho que vai ficar melhor para vocês. Mais 1.086.349,20 de faturamento e receita líquida que entrou na nossa conta mesmo foi isso daqui. Na Hotmart, $50 mil, 50.190,98 dólares. Receita líquida, isso aqui é separado, tá? Isso aqui é só transacionado em real lá na Hotmart, e aqui transacionado em dólar, tá? Então, o quanto que entrou na nossa conta foi somando esses dois. Na TMB, uma plataforma que a gente vende com boletos parcelados, por exemplo, a gente quer vender um produto mais caro, acima de R$ 1.000, R$ 2.000 para os nossos clientes aqui.
e a pessoa não tem condição de pagar à vista no Pix, né? E ela quer parcelar, a gente faz pela TMB, que é boleto parcelado. Então aqui, o que realmente foi pago, né, pelas pessoas que entrou na nossa conta foi R$ 46.000,56. A Impact é link de afiliação de plataformas, uma plataforma que a gente indica algumas outras pessoas para usarem ferramentas e tal, e essas ferramentas pagam uma comissão para nós, e a gente colocava ferramentas que realmente fazia sentido a pessoa ter. Então foi um dinheiro meio que na mesa, com pouco esforço, foi apenas uma aula dentro do nosso curso que a gente conseguiu gerar aí $12.983,10, né? A gente chegou a fazer mais do que isso daqui, mas a gente acabou levando um golpe de uma dessas plataformas e, enfim, era mais uns R$ 100.000 convertendo aí, né, uns $20 mil. Eu até gravei um vídeo no meu canal falando sobre isso. Na Cacto, a gente chegou a ter R$ 12 mil, pouquinha coisa. Na Applify, uma outra plataforma também, 4.698. Na QIFI, R$ 30.909,72. Total consolidado, total em reais, foi 7.727.000. Em dólar, foi 63.174. Convertendo isso para o real, né, vezes R$ 5, 315.870,40. E olha que aqui a gente faturou muito quando o dólar bateu R$ 6, né? A gente chegou a ter o dólar a R$ 6 aí. E então foi um pouco mais do que isso, mas eu estou sendo bem conservador nisso. Total em reais, só com esse funil de vendas pelas plataformas, né? Igual eu mostrei para vocês pelas plataformas, foi de R$ 8.043.814. Fora esses valores que passaram pelas plataformas, tivemos aproximadamente uns 200 mil em vendas feitas diretas no Pix da empresa, que geralmente são produtos high tickets, né? Que aí não fazia muito sentido colocar esses produtos nas plataformas, se a pessoa ia fazer o pagamento no Pix. Total final, né, colocando essa estimativa aí, foi R$ 8.243.814,66. A nossa margem aproximada foi de 30%, então que ficou meio que no caixa da empresa foi 30% disso, né? Isso é líquido depois dos impostos, escritório, ferramentas e folha salarial de um time de 20 pessoas, e poderia ter sido maior, sabe, essa margem. A gente cometeu alguns erros aí, que poderia ter sido bem maior essa margem, para falar a verdade, mas a gente vai aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Deixa eu ver se está certinho a gravação, tá boa. Bloco 2, jornada por trás dos números. Antes de abrir a engenharia, eu vou mostrar a jornada. Por que o número sem contexto, né? Ele vira só vaidade, e com contexto ele vai virar uma aula aí para você. Antes do escritório que eu tô gravando aqui, que você viu até no início do vídeo, né, um pedaço dele, eu tô aqui na minha sala, era assim, a gente trabalhando no apartamento, 5 caras à mesma mesa, lata de energético, calor, sem ar-condicionado direito. Foi assim que esse funil começou. Na verdade, aqui não era no apartamento, isso aqui não era na casa do meu sócio, do Gustavo, tá? O Gustavo, ele foi a cara desse funil, né, desse projeto. O expert, né, o especialista. Basicamente, a sociedade é 50-50. Eu entrei para ser sócio dele, a gente fazer esse funil juntos. Então eu fiquei mais nos bastidores. E aí, aqui foi na casa dele, isso aqui foi logo no primeiro mês. Isso aqui já foi lá pro segundo, pro terceiro mês. Aí isso foi lá em casa, no meu apartamento. Aqui também quando a gente começou a aumentar o nosso funil de vendas. Olha lá a carinha do Gustavo. Deixa eu ver se dá pra dar um zoom aqui. Acho que já tá no máximo. Mas ali na tela a carinha do Gustavo. Esse Mac tinha descarregado, eu lembro disso. E ficamos igual nóia mesmo, trabalhando, modo nóia. Um quadro ali, sei lá, no meu apartamento. Aumentando o funil de vendas. E aí os resultados vieram, né? Então a gente depois foi lá em São Paulo, eu fui sozinho, meu sócio não foi nesse dia aí, mas eu acabei indo e recebendo algumas premiações da Kirvano. Isso aqui acho que é de R$ 100 mil, isso aqui é de 500 mil. A gente não chegou a bater 1 milhão lá, por isso que a gente não tem a plaquinha de 1 milhão. Mas na Last Link, igual eu falei pra vocês, lá em casa também no meu apartamento, 100 mil, 2 de 100, uma de 500, 2 de 1 milhão, né? E aí, escalando muito, né, a gente tendo muito resultado aí, a gente falou, opa, a gente precisa aumentar ainda mais nosso time, dá para colocar 20 pessoas dentro lá no meu apartamento. E aí a gente começou, isso aqui foi no dia 1º de outubro, a gente fechou com esse escritório, e não tinha nada, é alugado, né, a gente não comprou ele, mas a gente reformou ele e abateu grande parte no aluguel, mas só nessa reforma aqui foi papo de uns R$ 400 mil, meu sócio fala 500 mil, mas que, pô, assim, né, olhando milimetricamente mesmo, o que foi gasto, que a gente tem de nota,
foi uns 400 mil, mas várias outras coisas, chega nos 500 sim. E a gente reformou ele, que ficou desse jeito aqui, ó. Aqui a gente tem algumas pessoas de tech, né? Infelizmente, a maioria dessas pessoas não estão mais trabalhando conosco, porque elas saíram para ter os próprios negócios delas e tiveram mais resultados, e também com os avanços da inteligência artificial, a gente conseguiu otimizar muito o nosso trabalho. Aqui é a minha sala, né? Essa sala que eu tô aqui era minha e do meu sócio, depois meu sócio foi para essa, pra gente fazer as gravações lá, tá? E ele faz algumas gravações, e foi muito trampo, tá? Esse resultado aí foi muito trampo, teve dia que eu precisei dormir aí no escritório, primeira vez dormindo aí nele, depois que o escritório ficou 24 horas, ele não era antes, mas primeiro dia dormindo aí, várias vezes a gente sendo o último a apagar a luz, né, do escritório, mas enfim, muito trabalho pra gente ter esse resultado que a gente teve, beleza? Agora vamos lá, nesse bloco aqui, no bloco 3, eu vou falar sobre o funil e o produto. Qual que foi o nosso nicho? A gente já trabalhou com vários nichos, mas o nicho principal foi de educação, né, com foco em renda extra pela internet. A estrutura do funil de vendas era anúncios, uma VSL, um produto de R$ 297 como front, a gente chama esse produto de front, né? Se você não sabe o que é uma VSL, é um vídeo de vendas, né? O Upsell 1 era um produto de R$ 197, os dois produtos aqui são acessos anuais, e o Upsell 2, um produto de R$ 49,90 por mês, que é uma comunidade. Beleza? O que é o Upsell? A pessoa comprou, logo depois que ela compra o front, aparece uma outra página oferecendo outro produto para ela. Esse modelo de vendas, né, de funil de vendas, eu rodo desde 2021, tá? Nunca mudou. Mudou o nicho, mudou o produto, mudou a oferta, mudou a persona, mas a estrutura nunca mudou. Porque cada peça existe aí, beleza? Os ads, né, que são os anúncios, é no tráfego pago, beleza? Principalmente Meta, a plataforma que a gente mais rodou. Na verdade, a gente fez alguns testes em outras, mas assim, a gente dominou o Facebook. E a gente controla o tráfego, né, nos ads, a gente controla o público, controla o teste, e o orgânico não escala com tanta previsibilidade. A operação séria roda em mídia paga, nesse funil aqui. A nossa VSL, né, o lead, né, a pessoa que a gente estava comunicando para ofertar, é alguém com nível de consciência baixo que precisa de tempo de convencimento. A página curta não dá conta, né? Então, um simples site sem um vídeo explicativo grande não era o suficiente para a gente estar fazendo vendas e escalar esse tanto. Então, a VSL, ela te dá um tempo de construir o problema, a solução e o produto na ordem certa. O front de R$ 297 era um ticket suficiente para cobrir o CAC, né, que é o custo por aquisição, com folga e ainda lucrar. Baixo o suficiente também para entrada por impulso. Então a pessoa, ela vendo uma VSL aí passando alguns minutos, a nossa VSL tinha aproximadamente uns 35 a 40 minutos. Por que 35 a 40? Porque a gente tem basicamente uma VSL só, e a gente foi mexendo no início dela, mexendo em alguns depoimentos, mexendo em algumas outras coisas, tá? Então, não tem que depois encher minha garrafa. O baixo o suficiente para a pessoa comprar no impulso também, né? É o sweet spot do digital brasileiro. O Upsell 1, R$ 197, né? Ele era ofertado a quem já decidiu comprar o front de 297. Quem comprou, compra mais, né? A pessoa, ela tá hiper mega motivada ali e ela vai ter a oportunidade de comprar um outro produto. Aqui a gente aumenta o ticket médio, né? Sem aumentar o custo de aquisição. Esse upsell muitas vezes é o que vira a operação no positivo. Então, às vezes a gente empatava, gastava R$ 297 em anúncio para fazer essa venda de 297, mas o upsell de 197 fazia a gente lucrar. A gente tinha uma média aqui de uns 30% de conversão nesse upsell. O upsell 2 tinha, na verdade, uns 25%, tá? E no upsell 2, a gente, mesmo que seja mais barato, né, R$ 49,90, a gente tinha, acho que uns 15%, porque é recorrência, né? Recorrência não se vende tão fácil assim. A pessoa fala, nossa, mas depois como é que eu vou cancelar, se eu precisar cancelar, né? Aqui a gente cria uma LTV, né? Uma operação sem recorrência é refém do CAC. Então, por exemplo, se a gente parar hoje com os nossos anúncios, parar hoje com as nossas VSLs e tal, os produtos que a gente já vendeu que tem recorrência mensal, eles vão continuar pingando. Então, todo dia pinga, vira uma bola de neve, entendeu? Com recorrência, você compra a audiência uma vez e fatura várias vezes, né? Eu errei aqui. O produto é um mecanismo único, tá? O nome do produto eu vou deixar de fora desse vídeo, mas o produto ele é específico, né? Mas o ensinamento é universal. Então eu vou focar no método, não na marca, né? Qual é o nome desse produto e tal. Mas eu vou abrir uma coisa que é mais importante que o nome, tá? A diferença entre o produto e o mecanismo único.
Esse é o conceito que 90% dos players da internet ignora, que vale por si só esse vídeo inteiro. Produto é o que o cliente recebe. Mecanismo único é o nome que você dá para como o produto funciona. É o que diferencia a sua oferta de qualquer outra parecida no mercado. No nosso caso, o produto era um treinamento em vídeo e o mecanismo único era um modelo de tráfego pago estruturado em 3 níveis. Era basicamente o nosso mecanismo em um sistema de 3 níveis. Depois várias pessoas começaram a copiar esse nome, mas tudo bem, né? Isso aí não tem nada demais. Teste de criativos era o nível 1, depois teste de público, depois escala, e cada nível tinha uma função específica e juntos formavam um sistema. Né? Então era tráfego pago como metodologia que a gente nomeou de sistema. Ficou um nome muito mais sexy, podemos dizer. Por que isso importa? Porque em mercado saturado, ninguém compra mais curso de tráfego. É commodity. Tem 500 cursos, por exemplo, mas vender um sistema com 3 níveis de inteligência é diferente. É o mesmo conhecimento embrulhado de forma que o lead enxerga como único. E a gente não tinha muito reembolso, tá? A gente tinha aproximadamente 5% de reembolso. A gente chegou a ter mais no início, porque foi escalado muito rápido. Primeiro mês a gente faturou 500 mil, não tinha suporte para tantas pessoas. E a gente sempre viu isso como um fator diferencial, que é o mínimo, mas... por isso que eu falo que tem muito oceano para nadar ainda no nosso mercado. Porque não tinha muitas pessoas dando, nossos concorrentes, né, diretos aí, dando o suporte tão qualificado. Só queriam saber de vender. Só que aí esquece que se você não dá o suporte certo para a pessoa, algo que realmente vai ajudar ela, que ela vai se sentir satisfeita, você pode perder uma outra venda para o mesmo cliente, que é uma coisa que a gente sempre fez muito aqui, que é vender mais de um produto para o mesmo cliente. Por isso que eu falo que tem produtos mais caros, de 3 mil, de 2 mil, mas eu só mostrei os 3 principais aqui para você. Tá? Vender um sistema com 3 níveis de inteligência diferentes é diferente, é o mesmo conhecimento embrulhado de forma que o lead enxerga como único. Igual eu disse, 5% só que a gente tinha de reembolso. Isso é muito baixo para um produto de renda extra, tá? Porque muitas vezes as pessoas compram já com como no Brasil, né, principalmente falando aqui no Brasil, a gente já viu várias ofertas mentirosas, como robô do Pix, várias outras ofertas assim, né, apostas, né, tigrinho, sala de sinais. Eu falo para a massa mesmo do Brasil, quando ela entra em algum produto que é relacionado a ela ganhar mais dinheiro, às vezes ela já entra com o pé atrás, né? E a gente não fala em nenhum momento na VSL desse produto que era tráfego pago, né? E mesmo assim as pessoas compravam e não pediam reembolso. Por quê? Porque o problema não é o tráfego pago, né? Ah, tráfego pago não dá dinheiro. Não, tráfego pago dá dinheiro. O problema é como você usa ele, né? Então a gente pegou a nossa metodologia que faz a gente ter resultados e colocamos o nome de sistema, né, de 3 níveis. E basicamente até quem já sabia que era tráfego pago acreditou na metodologia, e muitas pessoas elas não compram só porque colocam na mesma caixa, isso é tráfego pago. Então em nenhum momento, nem nas aulas do nosso treinamento, a gente fala que isso é tráfego pago. A gente fala que é um sistema de 3 níveis, tá? Em mercado saturado, ninguém compra mais do que você ensina. Compra como você ensina. O mecanismo único é o nome que você dá para o seu como. E esse princípio de mecanismo único eu apliquei em todos os funis que eu rodei nesses 6 anos. Tá? Muda o nicho, muda o produto, muda a entrega. A ideia de embalar o método com o nome próprio nunca muda. Beleza? Então, assim, igual eu disse, eu tenho 21 anos, eu estou no mercado há 6 anos, desde 15 anos. Eu trabalho com Direct Response, que o pessoal chama esse funil de Direct Response, né? Venda direta aí. E eu sempre fiz isso, tá? E eu sempre escalei desse jeito, beleza? Agora vamos para o quarto bloco, os 3 pilares do 80-20. Existem 3 pilares que carregam 80% do resultado dessa operação e de todos os outros funis que coloquei a mão para rodar nos últimos 6 anos. Não é criativo, não é copy, não é tráfego, é o que vem antes de tudo isso. Primeiro, persona, pilar 1. Pilar 2, nível de consciência. Pilar 3, sofisticação de mercado. Quem domina esses 3 sabe encaixar qualquer peça do funil no lugar certo, em qualquer nicho. Quem não domina vai ficar testando criativo a vida inteira sem entender por que um converte e o outro não. Para quem não sabe, criativo é o nome que a gente dá para aqueles anúncios, né? Que igual eu falei para vocês aqui, os ads, né? Os anúncios aí, a gente chama de criativo. E de fato, cada vez mais você tem que ser criativo para você chamar a atenção das pessoas nas redes sociais, que estão cada vez mais acostumadas com vídeos curtos, dopaminas baratas,
E você precisa ter algo que vai chamar a atenção dela o suficiente, né, o suficiente para ela sair da rede social. Né? Porque em nenhum momento ela entra na rede social falando assim, eu quero ver um produto para eu comprar hoje. Não, ela ainda mais um curso. Não, ela entra na maioria das vezes nas redes sociais para ver a vida dos outros, para postar algo, para se comparar, mesmo que inconscientemente. Então, cada vez mais você tem que ter expertise disso, para quem que você está falando, que é a persona, o nível de consciência dessa persona e qual que é a sofisticação de mercado que você está. Vou só pegar água, vou dar um cortezinho e já volto. E como eu estava dizendo, quem domina esses três, né, consegue ter resultado. E olha que eu vou dizer uma coisa que pode ser polêmica, tá? 95% dos players do digital no Brasil não dominam esses três. Conhecem superficialmente, falam bonito em live, mas na hora de aplicar jogam fora a estrutura e vão no feeling. É por isso que rodam um funil de 100 mil e morrem ali. Não escalam para 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões. Por quê? Falta base. Várias pessoas começam a copiar as ofertas de outras pessoas, mas não entendem por que deu resultado. E aí, é por isso que muitas pessoas acabam abandonando esse funil de vendas que é com VSL. Que modelar é muito fácil, mas agora sem entender o porquê que aquilo deu resultado, para que se você, até que você que modela tenha resultado, né? Sem entender isso, é um baita poder nas suas mãos, né? E eu tive isso, né? Aprendi isso, porque eu nunca modelei nenhuma oferta na minha vida. Eu conheço sim pessoas, só até assim, hoje não tanto, mas conheço sim pessoas que até plagiava, pegava uma oferta de alguém, ainda mais em 2021, 22 ali, que não tinha muita cara, né, rostos de experts, né, os produtos eram vendidos até sem rosto, só copiava e vendia. Mas com o passar do tempo, essas pessoas elas foram abandonando o mercado, abandonando esse modelo de fundo de vendas, porque ela não entende como dar resultado. E eu via várias pessoas, vou vender uma mentoria ensinando a modelar. Cara, você vai ter resultado ali, mas você vai ficar sempre dependendo de alguém ter conhecimento, alguém ter uma expertise em algo e que você possa plagiar e fora dor de cabeça, né? Então, eu nunca plagiei. Eu acho que isso é um dos meus diferenciais para eu ter resultados consistentes durante esses 6 anos aí no mercado. Então, igual eu disse, falta base e eu vou abrir cada um deles, tá? Desse pilar aí. Ilustrando com o caso desse funil de 8 milhões de reais no nicho de educação, focado em renda extra pela internet, mas o framework, né, o que faz esse funil ter o resultado dele, é o que realmente importa. E pode ser aplicado em qualquer nicho, beleza? Pilar 1, persona. Isso aqui, é qualquer nicho, eu falo com exatidão, tá? Você tá ouvindo alguém que viveu isso aqui na pele. Já trabalhei com nicho de emagrecimento, vendi um produto infoproduto de emagrecimento, com o mesmo funil, Direct Response, VSL, um produto de estética feminina, né? Um produto que a gente vendeu muito no verão, em 2021, 22 ali, que se chamava Bumbum dos Sonhos. Era um produto para as mulheres crescerem glúteos. E olha que eu não sou expert nesses assuntos, mas eu sou expert nisso aqui que eu vou estar mostrando. Primeiro, o que persona não é, tá? Persona não é aquele documento de marketing que diz Maria de 35 anos, classe C, mora em São Paulo, gosta de novela. Esse tipo de persona é inútil, não te ajuda a escrever uma linha de copy, beleza? Copy, quando a gente fala, é basicamente a oferta, né, pra gente vender o nosso produto. Ela é muito utilizada nos criativos e na VSL. Em todo funil, na verdade, você precisa de copy, né? Mas nessa parte aí que eu tô dizendo, que esse tipo de persona, você só saber desses dados aqui é inútil, não vai te ajudar a nada você escrever uma linha de copy. Persona feita de demografia genérica é o que faz o cara rodar a campanha sem saber quem ele está impactando. O que realmente a persona é? Persona é o filtro que você usa em toda decisão de copy, criativo e oferta. Cada palavra que você escreve passa por uma pergunta. Isso bate com a persona ou não bate? As 4 dimensões... As 4 dimensões que importam, tá? Primeiro, qual que é a dor real? Não é a que ele diz que tem. É a que ele sente quando ele está sozinho, sem performar para ninguém. Então, por exemplo, eu vou continuar aqui já as 4 dimensões, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que o primeiro pilar é você ter clareza para quem você está vendendo, para que toda a sua comunicação, seja dos seus criativos, dos seus anúncios, da sua VSL, dos upsells, os outros produtos que você vai ofertar para o mesmo cliente que comprou seu primeiro produto aí no seu funil. Se você não tem clareza para quem você está falando, cara, né, eu falo com exatidão, principalmente as 4 dimensões que eu vou estar mostrando aqui,
você tá tentando falar com todo mundo, e quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Você tem que ser mais específico, né? Então, por exemplo, igual eu disse, as 4 dimensões é a do real, a linguagem, né, as palavras exatas dele, não as suas. A diferença entre copy que vende e copy que cansa é essa. Copy que usa a palavra dele pega. Copy que usa a sua palavra passa batido. Por exemplo, você quer vender para uma pessoa mais de idade, vamos colocar aí 60 anos. Você vai vender um produto aí, um infoproduto, ensinando as pessoas fazerem, às vezes, sei lá, pilates em casa. Se você começa a falar na oferta, tá ligado? E, mano, você tem que ver, pô, sabe, eu tô sendo bem, como eu posso dizer, bem discrepante, né? Acho que essa é a palavra certa, mas é literalmente isso. Você tem que tomar muito cuidado. As palavras que você utiliza, né? Às vezes você pode falar o tá ligado, sabe? E qual que é o sinônimo de tá ligado? Tá ligado? Né? Tá ligado? Agora, qual que é o sinônimo disso para, às vezes, uma pessoa mais velha? Você entende, sabe? Então, essas pequenas diferenças, a linguagem, como é que você fala, é muito importante. O contexto de vida, em que momento do dia, em que estado mental, em que situação ele é mais permeável a uma mensagem, isso muda o horário de veiculação, muda criativo, muda a cara da peça. Por exemplo, a nossa persona aqui desse produto que a gente mais vendeu são pais de família, entre 35 a 45 anos, CLT Premium, recebe um salário ali mais que sente numa gaiola de ouro, e elas ficavam mais propensas, né, a comprar os nossos produtos na parte da manhã, antes de ir para o trabalho, na parte do almoço, horário do almoço, e no final do dia. Por quê? São os horários que ela tem disponível para ela pegar o celular e ver a nossa oferta de 35 minutos. No início, a gente até programava os nossos anúncios para serem mais veiculados nesses horários, mas com o passar do tempo, o próprio Facebook foi entendendo a inteligência, né? Ele é inteligente, então deixando a campanha rodar ali, sem ficar, agora a escala é isso daqui, escala baiana, escala bidcap, escala não sei do que, a escala não. Ao invés da gente ficar tentando fazer muita coisa, a gente falava assim, Facebook, trabalha, sabe? Trabalha. Porque como é que o Facebook realmente ganha dinheiro? O Facebook ganha dinheiro vendendo espaço para anunciantes, né? Então, ele quer que você gaste o dinheiro dele. Obviamente que, você precisa fazer a sua parte, ter bons criativos, boas ofertas e tal. Mas isso é 80-20, cara. Então, esse contexto de vida que eu disse, tentativas anteriores frustradas. O que a sua persona já tentou e não funcionou. Isso é ouro pro copy. Cada tentativa frustrada virou uma camada de ceticismo. Quem ignora isso perde o cara nos primeiros 30 segundos da VSL. Beleza? Como construir a persona na prática? Não é sentar numa sala e inventar, é um trabalho de campo. Você vai analisar os comentários dos seus anúncios concorrentes. Você vai ver os áudios e as mensagens que o suporte do seu produto recebe. Os depoimentos de quem comprou, quem teve resultado aplicando o seu método e principalmente de quem não teve resultado. Esses te ensinam mais ainda, tá? Até para melhorar a qualidade do seu produto. Pesquisa qualitativa com o cliente real. Por que a pessoa ela comprou o seu produto? O que quase fez ela não comprar também? E descrever a rotina do dia a dia da persona em detalhe. Cara, eu sabia exatamente até quantas vezes a minha persona desse produto aí, que eu tô falando pra vocês, fazia sexo por semana com a sua esposa. É uma persona casada. Entende? Tipo, é um nível de pesquisa tão forte, mas tão completa, mas tão detalhada, que faz você ter uma clareza absurda para quem você está dizendo, né? É um trabalho que parece chato, né? Igual eu disse aqui. Por que descreveu o que ele faz às 13h30? Porque cada detalhe vira decisão prática de copy, criativo e horário. No caso desse funil específico, eu coloquei aqui, era um cara CLT de classe média, com renda razoável, mas comprometida com despesas fixas, cético com o mercado digital, já tinha tentado outras coisas e se queimou. A dor dele não era a falta de dinheiro para comer, era a prisão, era trocar tempo de família por salário que mal pagava o estilo de vida. Esse perfil pediu uma estrutura específica de copy. Em outros funis que eu rodei, a persona era completamente diferente e a copy também. Mas o método de mapear a persona foi o mesmo nos 6 anos. As 4 dimensões nunca mudam.
muda o conteúdo de cada uma, e se você não consegue terminar a frase, meu cliente acorda pensando em, você não tem persona, você tem chute. E quem opera no chute não escala. Guarda isso daí. Quem opera no chute não escala, tá? Pilar 2, nível de consciência. Esse aqui é o conceito clássico de copy. Quem desenvolveu foi o Eugene Schwartz nos anos 60. Tá? Um grande nome aí, renomado em copy, beleza? Ele divide o público em 5 níveis de consciência sobre o problema e a solução. Cada nível pede uma estrutura de copy completamente diferente. Os 5 níveis. Nível 0, inconsciente. Ele não sabe que tem um problema. Ele está só rolando o feed. Nível 1, consciente do problema. Ele sente a dor. Não sabe que existe solução prática. Nível 2, consciente da solução. Sabe que existe um caminho, mas ele não conhece seu produto. Nível 3, consciente do produto. Ele conhece a sua oferta e ele está comparando. Nível 4, mais consciente. Ele já quer comprar. Ele só espera um destrave. Cada vez mais, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, do nível 0 ao nível 4, com o passar dos níveis, né, quanto maior o nível, com maior o nível, mais próximo dele está comprando. Mas, na maioria das vezes, se você vai escalar lateralizando, vendendo o mesmo produto, né, para diferentes tipos de clientes, você tem que focar mais em falar com um nível mais inconsciente, sabe? Porque o nível consciente, na maioria das vezes, é igual aqui. Eu tô gravando esse vídeo aqui no YouTube. Eu tô falando para um público muito consciente. Eu acredito que vocês estão no nível 4 de consciência aqui. Não que você quer comprar, né? Eu acredito... Não, porque eu não tenho nada em venda aqui. Não tô vendendo nada para vocês também. Mas eu acredito que vocês tenham um nível de consciência do mercado, que vocês não são mais topo de funil, né? Como as pessoas falam por aí. Você não é um topo de funil, você entende do mercado. Olha a linguagem que eu estou dizendo aqui. Eu estou falando para quem realmente já entende pelo menos o básico de vendas online, de vendas de infoprodutos. Em que nível estava o lead desse funil que eu mostrei para vocês? Nível 2, beleza? Ele é consciente do problema e inconsciente da solução. Ele sentia dor, sabia que existiam caminhos genéricos no mercado, mas desconfiava de todos eles. O que isso muda na prática? Lead de nível 2, cético, precisa de VSL longa porque você precisa de tempo para desarmar a desconfiança antes de propor solução. Página curta para vender para esse tipo de público não dá conta, beleza? Obviamente que poderia dar conta se fosse um ticket muito baixo, mas esse ticket que a gente estava trabalhando de R$300 não daria conta, tá? Mas VSL longa para lead de nível 4 que já quer comprar também não funciona. Ele só quer o botão para comprar, entendeu? Lá ele, né? Só quer botão, mas ele quer o botão para comprar. Porque assim, a nossa VSL era o quê? A estrutura do nosso site. A pessoa saía de um anúncio. Depois que saía do anúncio, ela ia para uma página de vendas, que é o site, e nesse site só tinha um texto e um vídeo. A pessoa dava play. Depois de 35 minutos rodando, na verdade de 30 minutos, fazia o pitch. Olha, se você quer garantir esse produto, vai aparecer um botão aqui embaixo. A VSL tinha 35 a 40, mas o pitch era nos 30. Porque logo depois que a gente faz o pitch, se a pessoa não tiver entrado nesse botão aí, né, para fazer o pagamento, para fazer a compra, a gente quebra algumas objeções depois, beleza? Errar esse nível aqui mata a conversão. Não é o copy que está ruim, é o copy errado para o nível errado. E aqui está o ponto que vale ouro. O nível de consciência muda quando o nicho amadurece. Mercado novo tem lead de nível 1, 0, 1. Mercado velho tem lead de nível 3 e 4. A copy que funcionou no começo da operação não funciona 2 anos depois, porque o lead amadureceu. Em todos os funis que eu rodei nesses 6 anos, a primeira pergunta antes de escrever copy foi sempre: em que nível está o cara que vai ler isso? Em diferentes operações eu rodei tudo, desde nível 0, que nem sabia que o problema existia, até nível 4, que estava esperando só uma garantia para comprar. Cada um pede uma estrutura diferente de funil. Literalmente, eu já fiz uma oferta para cada tipo de nível aqui, beleza? Cada nível eu já fiz uma oferta. E olha que eu comecei a desenhar a oferta, escrever a oferta em 2020 e 2021. Igual vocês viram aí que eu estou há 6 anos no mercado, tenho 21 anos. Não existia inteligência artificial. Existia livros para você aplicar, e não existia nem muitas ofertas para modelar, né? Então, assim, igual eu falo, quem conhece a base escala. Então, igual eu coloquei aqui também, antes de escrever uma linha de copy, você tem que se perguntar: em que nível está o cara que vai ler isso? Se você não souber, você não está escrevendo, você está chutando.
Pilar 3, sofisticação de mercado. Esse é o conceito que mais separa quem entende de marketing de quem só executa. Lê o estágio errado e o melhor copy do mundo não converte. Sofisticação não é a mesma coisa que consciência. Consciência é sobre o lead individual. Sofisticação é sobre o mercado como um todo. Quanto o público em geral já viu de ofertas parecidas com a sua? Quais são os 5 estágios, né, de mercado virgem a saturado? Estágio 1, promessa fraca. É um mercado virgem. Ganhe dinheiro online. Já é um argumento. Estágio 2, é uma promessa agressiva. Já tem concorrente. Você precisa prometer mais ou mais rápido. Estágio 3, mecanismo único da solução. Promessa virou commodity. Né? Todo mundo promete. Agora você precisa de um como diferente. Pode ser um chá americano, pode ser uma estratégia russa, pode ser um sistema, né? Então, você precisa de um como diferente. Estágio 4, mecanismo único amplificado, mais mecanismo do problema. Vários concorrentes têm mecanismo. Você precisa explicar também por que os outros não funcionam. Beleza? Então, aqui basicamente você vai usar o mecanismo único da solução, amplificado, mais o mecanismo do problema, né? Então, basicamente você vai explicar o porquê que os outros métodos não funcionam, que são seus concorrentes. Aí é uma briga de gente grande. Ganha quem tem o melhor argumento. Estágio 5, identidade e pertencimento. Aí o mercado está totalmente saturado, você não vende para quem... você não vende quem... Calma aí, errei aqui, ó. O mercado é totalmente saturado. Você vende quem o cara se torna comprando isso, beleza? Não o como exatamente, não o mecanismo e tal. Você vai vender a tribo da qual ele passa a fazer parte. Aqui é onde rola o maior monopólio da internet, onde a gente está entrando agora no meu nicho e vários outros nichos, na verdade, aí, olhando principalmente para o mercado de infoprodutos, porque as pessoas estão cada vez mais prometendo, as pessoas estão cada vez mais fazendo promessas milagrosas que não entregam resultado, elas às vezes até esquecem que existe mecanismo único, talvez não esquece, não sabe que existe mecanismos. E isso faz o quê? O mercado se prostituir. As pessoas vão começar a prometer absurdos, né? E aí, nesse estágio 5 aqui, cara, a copy é muito importante, mas por isso que eu até já gravei um vídeo falando sobre isso. A verdade vende mais que a mentira. A verdade tem mais escala que a mentira, sabe? E mesmo que demore a escala, talvez não tanto numa mentira, numa promessa milagrosa, mas nesse estágio 5 aqui, de nível de sofisticação, é 100% a verdade. Você tem que ser o máximo transparente com o seu cliente, porque ele vai comprar pelo aquilo que ele vai se tornar, né? E ele tem que te admirar, né? Então, eu acredito muito nisso. Como ler em que estágio o seu mercado está? A pergunta que você faz é: quando o meu lead vê meu anúncio, qual a primeira reação dele? Se a reação é curiosidade, oi, isso existe? Você está em estágio 1. Se é outro, mas com interesse, aqui a gente está falando do estágio 2. Se é, qual a diferença para os outros? Aqui a gente está falando do estágio 3. Se é, por que é melhor que o método X? Aqui é o estágio 4. E se é a pergunta, esse cara é da minha tribo? Eu me identifico com esse cara? Aqui é o estágio 5. Por que esse conceito é tão importante? Toda oferta tem prazo de validade. Não é porque ela ficou ruim. É porque o mercado evoluiu de estágio. Quem não percebe a virada morre achando que o problema é o criativo. Quando o ROAS começa a cair sistemicamente, 90% dos plays troca o ator do criativo. Mas isso é errado. Quando o ROAS cai sistemicamente, não é o criativo, é o estágio do mercado mudando e a sua copy ficando defasada para o estágio novo. Em diferentes funis que já rodei nos últimos 6 anos, eu já operei em todos os estágios. Cada um pede uma estrutura completamente diferente de copy, oferta e VSL. O método de ler o estágio é o mesmo. O que muda é o tipo de promessa, o tipo de mecanismo, o tipo de copy, o que vai funcionar. Toda oferta tem prazo de validade. Não é porque ela ficou ruim, é porque o mercado evoluiu de estágio. E quem não percebe a virada morre achando que o problema é o criativo. E agora, depois de falar quais que são, né, os pilares principais aqui para a gente ter o resultado que a gente teve nesse funil e também durante os meus 6 anos aqui já se passaram de mais de múltiplos 8 dígitos de faturamento, mais de 20 milhões faturados com a internet.
Eu vou estar mostrando para vocês um bônus, né, que é a pirâmide do criativo. O que é que faz, qual que é o modelo que a gente tem aqui para a gente ter criativos que realmente vão gerar resultados na nossa estrutura. Mas antes de mostrar, eu quero pedir aí que você está me assistindo, se inscreve nesse canal, tá? Se você está gostando desse conteúdo, se você quer que eu faça mais conteúdos desse jeito, dá o seu like também. Eu preciso de analisar algum dado seu, eu preciso de analisar alguma coisa que você está curtindo esse vídeo para que eu continue fazendo esse tipo de vídeos. É a primeira vez que eu tô fazendo um vídeo assim e tem muito mais coisa para estar mostrando. Daqui eu tô sendo ainda mostrando de uma maneira muito macro ainda. Tô falando de nível de sofisticação, de consciência, mas eu tenho N documentos de como eu aprofundo isso na prática, né? E tem outros produtos que estão saindo do forno agora, eu posso documentar isso para vocês também, né? Eu não tenho mentoria ainda, né? Eu acredito que sim, um dia eu vou ter mentoria, eu vou começar a vender isso daqui. Mas o meu foco principal é te ajudar, se você já tem resultados na internet, a escalar seus resultados. E se você ainda não tem, começar a ter os seus primeiros resultados, que com o próprio dinheiro que você ganhar aí, você compra uma mentoria minha, beleza? Então, mas eu tô fazendo de fato com o coração aberto aqui pra vocês. Então, dá algum dado aí, dá um like, se inscreve aí, vai ser muito importante para o crescimento do canal. Bônus, então, a gente tem a pirâmide do criativo. Isso aqui eu nunca vi ninguém falando, isso aqui realmente é uma coisa que a gente construiu, tá? E eu vou te entregar um framework que eu uso para construir e diagnosticar criativo. Pirâmide de 3 camadas, da base pro topo, beleza? Então vamos lá. A gente tem aqui no topo, né, a embalagem tática, no meio da pirâmide o ângulo criativo e na base da pirâmide mesmo, né, o princípio estratégico. Vamos lá. Primeiro, o que é essa base? Tá? É a verdade fundamental, o princípio estratégico é a verdade fundamental e imutável sobre como o seu alvo pensa em relação ao seu mercado. Não é uma frase de marketing, é de fato uma lei da física do seu universo particular. Para cada operação que eu rodei, essa base era diferente. No funil de renda extra, o princípio girava em torno de validar o ceticismo do profissional bem-sucedido antes de propor qualquer outra coisa. Em outras operações, era completamente... Opa, que meu armazenamento... Meu armazenamento não. A minha bateria. Como é que tá carregando, gente? Caramba, desconectou aqui. Não dá pra ficar sem carregar, não. Aí, ó, voltou. Mas igual eu tava falando aqui, ó. Pra cada operação que eu rodei, essa base era diferente, né? Aqui era validar o ceticismo do profissional bem-sucedido antes de propor qualquer outra coisa. Em outras operações era completamente outro princípio, porque o público pensa diferente, né? Depende do nível de sofisticação, depende da sua persona e do nível de consciência. A regra, o princípio estratégico não muda. Se você está mexendo nele, você não está ajustando o criativo, você está começando outra operação. Toda operação de infoproduto, qualquer venda de produto que você vai estar fazendo, você tem que ter um princípio estratégico. Se você mudar esse princípio estratégico, quer dizer que você está fazendo um outro produto, em um outro nicho, sabe? Ou até mesmo no mesmo nicho, mas conversando para pessoas totalmente diferentes. Talvez pode ser até nicho de renda extra, mas às vezes nicho de renda extra para a França, para outros países, né? Então, isso não muda, só muda se você mudar a operação. Camada 2 é o meio aqui, o ângulo criativo. É o gênero da história, a lente temática através da qual você aplica o princípio. Se o princípio é a guerra, o ângulo é a batalha específica que você escolhe lutar hoje. Em qualquer operação, a gente sempre rotaciona múltiplos ângulos, cada um atacando uma dor específica do público. Um foca na frustração com o mercado, outro na culpa, outro no medo, outro na busca por propósito. A persona tem múltiplas dores e cada ângulo é uma porta de entrada diferente para a mesma decisão de compra. Vida útil do ângulo. Aqui a vida útil é média, diferente do princípio estratégico que é eterno, né? Só muda se você mudar de operação. Aqui é médio, tá? Ele pode ser o carro-chefe da comunicação por meses, mas o público se acostuma. Então você tem que ter uma rotação entre ângulos, né? Que é isso que vai manter a mensagem fresca, beleza? Então, basicamente, eu vou mostrar mais para baixo aqui alguns exemplos práticos disso, beleza? E a camada 3, o topo, né, é a embalagem tática, é a execução, o formato, o papel de presente do criativo. É a parte mais visível e, portanto, a mais perecível. Componentes, os cenários, né, que são como um podcast, uma entrevista na rua, uma conversa no carro, um mini documentário.
Headlines, como você abre o argumento, né? Os hooks são os 3 segundos que decidem se o cara para o scroll, né? Se ele para tudo que ele está fazendo para continuar no seu anúncio. E alguns outros fatores também, que são atores, edição, trilha sonora e legendas. Eu tô olhando aqui para cima porque eu tô vendo aqui no meu monitor que talvez eu possa estar falando um pouco alto demais. Um pouco alto, né? Eu tô falando alto demais e pode atrapalhar no som aí. Tô aprendendo com o canal, galera, mas foca aqui no conteúdo. Depois eu vou rever esse vídeo aqui, eu não vou gravar de novo, tá? Vai sair do jeito que tá, beleza? É o estilo lo-fi, né, que o pessoal fala, lo-fi, né? Aqui é lo-fi na prática, né? Mostrando conteúdo na prática. A vida útil da embalagem, igual eu disse, é curta. O que é genial hoje, em 3 meses, pode ser clichê, tá? Então, às vezes, o criativo saturou, mas se você pega o mesmo assunto, como foi o assunto foi feito, né? E você tira, por exemplo, você muda de podcast para uma entrevista, pode gerar resultados também. Às vezes, a mesma coisa que se fala no podcast, se fala numa entrevista, né? Isso gera mais resultados. Como usar na pirâmide para diagnosticar criativo que falhou? Quando o ROAS cai, né, o seu lucro aí, você diagnostica de cima para baixo. Olha a embalagem primeiro. A headline é fraca? O hook perdeu o impacto? O cenário cansou? O hook é a porcentagem de pessoas, tá? Na verdade, o hook é o que se fala, o que se tem todos os elementos no seu criativo nos primeiros 3 segundos. Algumas pessoas chamam de gancho também, né? Eu aderi o nome aí de hook, já vi algumas outras pessoas falando. Coloquei de hook. Mas a gente analisa se o hook é bom ou não, dependendo da porcentagem de pessoas que assistem os seus primeiros 3 segundos. Um hook bom aqui pra nós é acima de 50%. O cenário cansou? 90% das vezes o problema está aqui. A solução é só trocar a embalagem. Se múltiplas embalagens novas falham, sobe para o ângulo. O público se acostumou com aquele ângulo. É hora de rotacionar para outro. Na base estratégica não se mexe. Ela é a constituição. Se você está mexendo nela, você está começando uma outra operação. Quando o ROAS cai, 90% dos plays trocam o copy. Errado. Antes de trocar o copy, diagnostica a embalagem. Antes de trocar a embalagem, diagnostica o ângulo. Princípio estratégico, não se mexe. Essa pirâmide eu apliquei em todos os funis dos meus últimos 6 anos. Muda o princípio porque muda o público. Muda a rotação de ângulos porque mudam as dores. Muda a embalagem porque muda a tendência de consumo. O modelo de pensar é o mesmo. Galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? Quis mostrar para vocês na prática aqui, né, os estudos que eu faço pra gente ter o resultado que a gente tem. E com os avanços da inteligência artificial, eu posso falar com toda certeza que hoje, né, eu mais estudo, analiso, investigo, né, nível de sofisticação, nível de consciência, persona, estudo de mercado, né, do que propriamente escrever ofertas. Hoje em dia, as IAs, a IA que eu mais utilizo para escrever as minhas ofertas é a Claude, tá? É o Claude. Já cheguei a ter vários copywriters na empresa. Hoje eu não tenho copywriters, eu tenho os meus próprios agentes de copy aqui, que escrevem para mim, mas todo o processo de investigar, analisar o mercado, estudar persona, isso é comigo, tá? Pelo resultado que a gente tá aí, igual vocês estão vendo, eu ainda estou no operacional. Um outro vídeo que eu postei também falando sobre o final da minha sociedade com o Gustavo aqui, eu falei que eu ia postar o vídeo mesmo assim, que era algo que estava sendo dito, mas eu não disse se eu ia sair da sociedade ou não. Eu acho que seria interessante na verdade, eu estar falando isso pra vocês, né? Esse é o Gustavo. Mas o que eu acredito que seja interessante falar pra vocês é que a gente continuou com a nossa sociedade, mas a gente meio que abriu a nossa sociedade. Então a gente pode fazer tipo um casamento aberto, né? Então eu posso ter outros negócios também e ele também, porque isso estava sendo muito ruim para nós, porque isso daqui não é um funil que demanda muito tempo nem meu nem dele, beleza? Então a gente tinha mais tempo, eu tava com algumas visões diferentes de horizontes e ele também, mas
a gente tem muitas coisas em comum ainda, então a gente continuou como sócio, mas não aquela coisa exclusiva, né? Ah, só posso fazer sociedade com você. Então, eu já tenho até outros negócios, sou conselheiro de outras pessoas aí de vendas de infoprodutos, até outros empresários. Eu pego uma participação pequena e vou dando conselhos, vou mostrando para as pessoas o que elas não estão vendo, para os players. Então, só para vocês terem uma noção do que realmente ficou após aquele vídeo que eu falei do fim da sociedade. Fechou? E mais uma vez, se você curtiu o conteúdo, dá a sua curtida aqui, dá o seu comentário também, o que você achou desse modelo de vídeo, né? Se ficou boa aí também a metodologia, né? Como eu expliquei, como eu ensinei pra você. Tô acostumado a ensinar isso aqui só para as pessoas que trabalham comigo, né? E agora eu explicar isso para tipo algum aluno, né? Igual tô sendo um professor aqui, é diferente pra mim, mas eu acredito que eu tô me saindo bem, então seu comentário é muito importante, porque também nas críticas é onde a gente vai melhorando e vai tendo mais resultados, né? Tanto eu, tanto você aí também. Fechou? Tamo junto e bora pro próximo vídeo aí, hein? Até breve. Acho que no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre disso daqui, tá? E lembrando que, igual eu disse, eu não tenho mentoria aberta, mas eu fechei uma mentoria recentemente com uma pessoa que estava me pedindo muito mesmo, e fechei com ela. Ela se chama Gabriela. Eu vou documentar algumas partes da mentoria e vou estar soltando aqui no YouTube também. Se você me procurar agora querendo mentoria, eu não vou fazer com você. Talvez você pode me mandar para você ficar tipo numa lista de espera, para quando eu lançar, eu dar prioridade para quem me chamou primeiro, para quem está me acompanhando no início do canal aqui, porque eu sei que esse canal vai crescer muito, porque eu realmente estou motivado pelo meu propósito de fazer as outras pessoas terem resultados e mudarem as vidas delas. Então, eu sei que isso vai crescer, não tem jeito, é um combustível que eu tenho dentro de mim que não vai parar. E se você deseja futuramente aprender comigo alguma mentoria, você pode mandar uma mensagem e tal, que quando eu abrir, né, pode ser no meu Instagram, se você não me segue no Instagram, clica aqui no link na descrição e vai para lá também. Mas se um dia eu abrir mentoria, né, eu vou dar prioridade aí para quem estiver me chamando agora no início, fechou? Tamo junto e bora pro próximo vídeo, hein?